Em Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Epístola de Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Amém. Você está lembrado que no domingo passado, meus irmãos, nós expomos 3 pontos no verso 12. Você está lembrado que nós falamos que o ministério cristão é um ministério imerecido. Somos salvos e alguns, além de salvos, são chamados para líderes da igreja. Não porque merecemos, mas porque Deus nos alcançou com sua maravilhosa graça. Paulo, como perseguidor da igreja, ele disse no início do versículo 12, sou grato. Não merecia ser salvo, tão pouco ser apóstolo de Jesus Cristo. Sou grato por aquele que me fortaleceu, diz Paulo. Também vimos no segundo ponto do versículo 12, que o ministério cristão é um ministério de confiança. A despeito do que éramos no passado e também dos nossos pecados, assim como Deus chamou Paulo, Ele também nos chamou para um trabalho nobre, ser oficial da igreja. Este, diz Spurgeon, é o posto mais alto e mais sublime que alguém possa ter na terra. Se alguém tem um privilégio de ser aqui um estadista ou magistrado civil, saiba, porém, que aquele que foi chamado para ser oficial da igreja é o posto mais alto que alguém possa ter, porque ele é o embaixador de Deus na terra. Ele fala em nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E você também deve estar lembrado no ponto 3, que nós falamos que o ministério cristão é um ministério de serviço. Tem uma palavrinha muito bonita aí, na última parte do versículo 12, que é ministério. Às vezes as pessoas se gabam, batem no peito e dizendo, sou ministro do governo, não é? Que coisa boa, ser ministro do governo. Ou, dentro da religião, eles dizem, sou ministro do Evangelho, e enche o peito dizendo, né, sou ministro do Evangelho. Mas a palavra grega que está aqui é diaconia, é o diácono. Paulo diz, fomos chamados para ser diáconos do Senhor. Somos chamados para servir a Cristo e também a igreja. Então, essa palavra traduzida aí do português, ministro, ela é muito bonita, mas lá no grego não é não, é servo. Somos servos do Senhor. O pastor também é um diácono. Ele está a serviço da obra de Cristo. Os presbíteros regentes também da mesma forma. Todos nós fomos salvos para a diaconia. Todos nós somos salvos para o serviço de Deus. Então, se alguém está procurando glamour, como bispo, reverendo, papa, e sei lá mais outros títulos que se tem por aí, Paulo diz, todos nós somos diáconos, todos nós estamos na obra do Senhor para servi-lo. E não existe, queridos irmãos, nenhum salvo que não tenha pelo menos um dom espiritual. Só não tem dom espiritual aquele que não é salvo. Mas se você foi salvo em Cristo Jesus, você tem pelo menos um dom espiritual. Pelo menos um você tem para servir na obra do Senhor. O Senhor não nos chamou para aquele estado de contemplação. O Senhor não nos chamou para assistir ao culto.
o Senhor nos chamou para cultuarmos a Deus. O Senhor nos chamou para viver vida condigna no mundo, nos nossos negócios, na empresa onde trabalhamos, na universidade onde estudamos, quando dirigimos na rua, quando vamos e voltamos. O Senhor nos chamou para ser facho de luz na terra. Temos que produzir frutos dignos de João Batista, quando estava pregando no deserto da Judeia. E hoje eu quero falar nos versículos 13 e 14, que um ministério genuinamente cristão evidencia as credenciais do Evangelho. E aqui, irmãos, nós temos duas evidências das credenciais do Evangelho. Primeiro, versículo 13, reconhece a inoperância da lei para salvar, no versículo 13. Escute bem, se a liderança da sua igreja te ensina que a salvação é adquirida por esforço pessoal, se a liderança da igreja te ensina que você precisa esforçar para ganhar a salvação, que você precisa cumprir regras e mais regras denominacionais, que você precisa fazer isto e aquilo para ser salvo, você não está numa igreja genuinamente cristã. Porque nós fomos salvos, nós fazemos boas obras, porque já somos salvos. Estas obras são evidências de que nós somos salvos. Então, portanto, ninguém vai ao céu por fazer algo para Deus, simplesmente por isso. Nós seremos salvos e somos salvos e seremos glorificados na eternidade, porque o Senhor implantou a salvação em nosso lugar. O Senhor implantou a salvação em nosso coração. Os falsos mestres, meus irmãos, ensinavam que tudo que o homem precisa fazer para ser salvo é obedecer irrestritamente à lei. Eles diziam: guarde todos os ritos cerimoniais, não use calça jeans, não use bigode, não corte o cabelo, não use pintura, e não faça isto e aquilo, porque se você fizer isso, você vai para o inferno, dizem os proponentes do evangelho que eles estão criando. Ou você precisa guardar lua nova, você precisa se abster deste e daquele alimento, você não pode tomar isso e tomar aquilo outro, você precisa ser circuncidado, você precisa guardar todas as regras cerimoniais do Antigo Testamento, inclusive a circuncisão, guardar meses e guardar anos para ser salvo. Se existe alguém ensinando isso, se existe uma denominação que baseia a salvação aí, eu te digo, com base nas Escrituras Sagradas, você não está numa igreja genuinamente cristã, porque a lei, ela é inoperante para salvar o pecador. Mas é verdade, meus irmãos, que Cristo cumpriu a lei, porque nunca poderíamos cumpri-la cabal e perfeitamente. Contudo, mesmo depois de salvo por Cristo, a lei ainda continua exigindo de nós santidade. Ela diz: não adulterarás. A lei diz: não furtarás. E ela manda que os salvos vivam em retidão, porque Deus é santo, porque Deus é justo. A lei nos manda pedir perdão a Cristo quando pecamos. Ela diz que devemos nos arrepender dos nossos pecados e seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isto é a lei dentro do Evangelho, e há Evangelho dentro também da lei. Portanto, nós não somos salvos por cumprir ritos cerimoniais, mas se nós somos salvos, nós vamos nos esforçar para viver em santidade e retidão diante do Senhor. Mas, irmãos, entenda aqui que o apóstolo Paulo está dizendo que a lei e evangelho não são dicotômicos. Lei e evangelho não formam paradoxos teológicos. Lei e evangelho não estão em lados opostos. Antes, eles se harmonizam na salvação do pecador.
A lei aponta Cristo para o pecador. E Cristo exige novidade daquele que já foi salvo para viver neste mundo. O Evangelho salva, e o salvo se afasta do pecado e luta, como diz Paulo na sua linguagem, ele esmurra o seu corpo. Ele esmurra o seu corpo, ele esforça para vencer o pecado que tenazmente nos assedia. Ele luta para viver em justiça diante do Senhor. Mas pelas obras da lei é impossível alguém alcançar a salvação, porque a lei não foi dada para salvar. Então Paulo, nesse versículo 13, ele mostra para Timóteo a inoperância da lei para salvar. E para que não houvesse dúvida dentro da igreja de Éfeso que a lei não pode salvar o pecador, Paulo dá testemunho da sua própria vida, dos seus esforços, do seu zelo, da sua dedicação. Meus irmãos, não tinha ninguém melhor do que Paulo diante da lei. Ele era um homem esforçado, ele era catedrático na lei. Na verdade, ele não era só catedrático na lei, ele era catedrático em vários ramos da ciência. Ele conhecia o judaísmo, ele era um homem dedicado a Deus, e tudo o que ele fez, ele fazia pensando que esse esforço o levaria à salvação. Ele pensava que fazendo assim, ele seria salvo. E ele mostra no versículo 13 o que ele era para Timóteo. E ao mesmo tempo ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, prega isso na igreja de Éfeso. Inclusive, eu estou autorizando você a pregar a minha vida aí. Quem eu era? Ele diz aí no versículo 13: a mim que no outro tempo era blasfemo. Ele resume, irmãos, claramente os seus pecados em ser um blasfemo, perseguidor e insolente. E ele está mostrando aqui que a lei não liberta e não libertou Paulo destes pecados horríveis. Mas o que é blasfemar? Blasfemar é falar mal, é praticar injúria abusiva contra os crentes e contra Deus. Blasfemar é usar a linguagem depreciativa contra Deus e contra a igreja. É usar a linguagem abusiva contra Deus e seu povo. É abusar de Deus e de seu povo. É ridicularizar a igreja e também Deus. Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, que sabemos que estamos no final do último dia, quando este pecado se tornar mais intenso dentro e fora da igreja. Ele diz lá que os homens serão blasfemadores. Onde está a fonte da blasfêmia? De linguagens abusivas contra Deus, de menosprezo contra Deus, de menosprezo contra a igreja. Jesus disse em Marcos que está no coração. Diz Jesus que é do coração que nasce estas coisas. Todos os nossos pecados saem pelo lado escuso do nosso corpo. E por escuso, Marcos quer dizer, é a privada de fato. O que sai dentro de nós, irmãos, não é nada aromático, é fétido. E a blasfêmia é um pecado horrível que Paulo praticou contra Deus e contra a igreja. Paulo diz também que ele foi perseguidor da igreja. Eu quero ver com vocês algumas passagens o que Paulo fez com a igreja. Vê se ele tem razão em dizer no versículo 12, eu sou grato a Deus. Em Atos capítulo 8, versículo 3, diz lá, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Paulo assolava a igreja, entrava nas casas dos crentes, irmãos, para encerrar homens e mulheres na prisão.
Assolar é manchar, assolar é desonrar com atos e palavras. Ele não somente manchava a honra das pessoas com palavras, mas fazia uso da força contra as mulheres. Arrastavam as mulheres e colocava elas na cadeia. Ele prendia os crentes como se fossem bandidos. Observe, meus irmãos, que aqui pode evidenciar o uso de violência física e também verbal. Paulo assolava a igreja. Atos capítulo 9, versículo 1 nos diz que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ameaçar e desejar matar os crentes era o oxigênio de Paulo. Ele não dormia sossegado, pensando o que ele ia fazer com a igreja, o que ele ia fazer com os crentes. Era o oxigênio dele, era a vida dele arrastar os crentes para a prisão. Ele queria que os sacerdotes dessem autorização para ele fazer isso, como que dizendo: estou cumprindo a lei, estou indo ao Supremo Tribunal da Religião para ter autorização para entrar nas casas dos crentes e arrastá-lo para a prisão. Atos capítulo 22, versículo 4 diz: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres. Mas a lei autorizava perseguição, prisão e morte? Evidentemente que não. Mas Paulo achava, ele acreditava de todo o seu coração que fazendo isso ele estava prestando um serviço para Deus. E mais uma passagem, Atos 26, versículo 10, ele diz que quando tinha votação para matar os crentes, ele votava favoravelmente. Às vezes o Sinédrio reunia e dizia: precisamos votar aqui, queremos a opinião de vocês, se nós vamos matar aqueles crentes que foram presos dia tal. Paulo era o primeiro a levantar o dedo e dizer: eu sou favorável a matar. Você está observando, irmãos, que Paulo está colocando aqui no versículo 13? Blasfemador, perseguidor. E não é sem razão que ele diz: eu sou grato a Deus por ter me salvado. Porque se ele fosse olhar o que eu fiz com a igreja, se ele fosse anotar na minha conta as marcas que eu fiz, produzindo os corpos das mulheres, batendo, arrastando pelo cabelo, levando para as prisões, vendo as crianças chorando e os pais apanhando, se Deus fosse olhar isso, eu não seria salvo. E ele está mostrando que a salvação não é pelas obras da lei. Ele achava que estava fazendo um grande serviço para Deus, fazendo isso com os crentes. E não ficou somente nisso, Paulo diz que ele era insolente. Esta é, irmãos, definição de alguém movido por orgulho e ódio. Uma pessoa insolente tem prazer em insultar o outro com linguagem vergonhosa, procurando desmoralizar a outra pessoa. Amparado pela autorização do Sinédrio, Paulo agia de forma desmedida e autoritária. Quando uma pessoa fala com insolência, os músculos faciais demonstram isso. Ele fala com ira e destila veneno nos seus lábios. E Paulo abre o coração aqui para Timóteo. Timóteo, eu era insolente, eu era perseguidor, blasfemo. Veja, meus irmãos, que Paulo, sim, acreditava que quando ele perseguia os cristãos, ele estava fazendo um grande serviço para o Senhor. Ele tinha, sim, convicção no seu coração de que estava agradando a Deus quando arrastava os crentes para o suplício, para a tortura e para a morte. Ele não se sensibilizava com os gritos e choro de crianças vendo seus pais apanhando. Ele não sensibilizava por isso. Ele era insolente. Ele era perseguidor.
Por que Paulo está dizendo isso para Timóteo, irmãos? Por duas razões eu penso aqui. Em primeiro lugar, para enfatizar a multidão dos seus pecados. Ora, Timóteo, quem eu era? Ora, Timóteo, eu não tive uma criação como você. Você foi um rapaz bem-aventurado. Você, desde da sua meninice, sabe as sagradas letras. E você foi criado com toda a educação, com toda a erudição. Olha, Timóteo, eu estou falando isso para você, para demonstrar para você não ter dúvida de que pelas obras da lei, ninguém é salvo, Timóteo. Olha os meus pecados, olha o que eu fiz com a igreja. Eu não merecia nem ser salvo, muito menos, tão pouco, ser apóstolo de Jesus Cristo. Eu não sou digno, Timóteo, de estar nesse lugar. Na verdade, irmãos, nenhum de nós é digno. Se Deus fosse levar o meu pecado, o seu pecado em conta, você também não estaria aqui. Se Deus fosse levar isso. Quanta negligência, não é verdade? Quantas palavras insolentes também. Quantas coisas maldosas nós pensamos. Quantas ações diabólicas nós fizemos, porque tudo que não é de Deus é do diabo. Quanta coisa nós, irmãos, fizemos, mas pela graça de Deus, eu e você estamos aqui, mostrando o grande amor de Deus, mostrando a grande compaixão de Deus, como nós lemos aqui. Mas penso também que Paulo está dizendo isso para Timóteo, a fim de mostrar, irmãos, que ele deveria se enfrentar os falsos mestres. Ele deveria colocar os falsos mestres nos seus devidos lugares. Não permitir que eles continuassem ensinando dentro da igreja de Éfeso. Como Tito também foi encarregado de não permitir que os falsos mestres continuassem ensinando heresia na igreja de Creta, na ilha de Creta. Tito foi nomeado a pastor e colocado na ilha de Creta. Também um lugar bastante difícil. Tinha uma filosofia, um adágio lá, dizendo que os cretenses eram preguiçosos. Então era muito difícil estabelecer uma igreja genuinamente cristã ali. E Paulo está dizendo isso para Timóteo. Timóteo, você teve uma boa educação e você sabe, você não fez o que eu fiz. Mas você está aí como pastor e eu também estou aqui como apóstolo pela graça de Deus. Saiba disso, Timóteo. Ensina isso. Se uma igreja, meus irmãos, se uma liderança não ensina isso para a igreja, essa liderança não é genuinamente cristã. Ela não veio de Deus. Mas Paulo continua dizendo, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Bem, meus queridos irmãos, vamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Paulo não está dizendo que a base ou a razão para alguém ser salvo está na incredulidade e também na ignorância. Mas como ele disse em Efésios, a base para a salvação é segundo a vontade de Deus. Deus salva pelo seu beneplácito, manifestando amor ao pecador. Mas ele está dizendo que uma pessoa pode agir de certa forma, pensando que está agindo certo. Às vezes, meus irmãos, eu acho que os falsos mestres aí fora, eles têm certeza que eles estão ensinando certo. Eu acredito, inclusive, nisso, na ignorância teológica e bíblica deles. Mas vai para o inferno a si mesmo. Vai ser maldito no inferno a si mesmo, mesmo achando que está fazendo certo. Paulo está dizendo, irmãos, que às vezes somos movidos pelo sentimentalismo, pelo achismo, pela nossa teologia, pelo pensamento denominacional, mas não pelo Evangelho, não pela luz do Evangelho. Mas quando, meus irmãos, a luz da graça de Deus entra no coração do pecador, o máximo que a pessoa vai dizer é: diante da luz do Evangelho, eu sou ignorante e incrédulo. Como eu estava errado. Como eu pensei que estava agindo certo, mas estou agindo errado. Paulo está dizendo, amados irmãos,
que a justiça de Deus é encontrada em Cristo, fora da lei. A lei em si mesma não pode salvar. Paulo está dizendo para Timóteo: olhe para mim, se ela salvasse, eu era o primeiro a estar salvo. Mas eu vi a luz do Evangelho, debaixo da luz da revelação de Jesus Cristo, que eu era o ignorante e o incrédulo. Se Deus fosse olhar isso, Ele não me salvaria. Mas Ele foi tolerante, Ele foi longânimo, e Ele me salvou e colocou-me como um apóstolo de Jesus Cristo. Prega isso, Timóteo, na igreja de Éfeso. Fala sobre a minha vida aí, Timóteo, na igreja de Éfeso. Prega essas verdades do Evangelho. A segunda evidência, meus irmãos, que nós vemos aqui nesse texto, de um ministério genuinamente cristão, é quando ele anuncia o poder transformador da graça de Deus. Primeiro é o lado negativo. A lei não pode salvar. Fazer obras não vai nos salvar. Fazemos obras porque somos salvos, e não para ser salvo. E agora, o ministério genuinamente cristão precisa evidenciar essas credenciais do Evangelho, precisa anunciar o poder transformador da graça de Deus. Crer que alguém pode ser salvo, meus irmãos, de novo, por desempenho pessoal, que são as obras da lei, a ignorância e é também incredulidade. Não importa se a pessoa é desta ou daquela denominação, não importa se a pessoa defende esta ou aquela teologia, não importa o seu nível de conhecimento técnico da Bíblia, se ela mantiver o posicionamento de que o homem pode ser salvo se ele desejar, está no mesmo estágio que Paulo estava antes da conversão. Ele é um ignorante e é também um incrédulo. Por isso Paulo diz: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor. Paulo gosta dessa expressão, transbordar. Ele diz que onde o pecado abundou, superabundou a graça, e a mesma palavra grega que está aqui. Paulo gostava de usar esta expressão. E o verso 14, Paulo faz questão, meus irmãos, de mostrar a abundante graça de Deus. A pessoa só consegue sair deste estado se a graça de Deus o alcançar. Quão felizes somos nós, não é verdade, irmãos? Quão felizes somos nós. A despeito de problemas que passamos, das lutas, de enfermidades, adversidades, a despeito dos percalços que nós passamos na vida, a despeito do choro, de lágrima que nós derramamos, a despeito de tudo isso, a boa notícia é que a graça do Senhor nos alcançou. E nós estamos aqui. A pessoa só consegue, irmão, sair desse estado de ignorância e de incredulidade se a graça de Deus o alcançar. Paulo tinha nas mãos muita violência e sangue. Tinha nos seus lábios o auge da insolência. Ele era também blasfemo pela lei. Sim, senhor, sim, senhora, ele merecia morrer. Ele merecia ser tratado como ele tratou os crentes. Ele merecia ser surrado, ser torturado. E é verdade que ele passou por tudo isso. Lembra que quando Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, Jesus falou: eu vou mostrar a você o que é sofrer pelo meu nome. Vou mostrar a você. Você acha que você está perseguindo a igreja somente? Está perseguindo é a mim. Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Você vai enfrentar o ferrão que está na minha mão? Vai, Saulo. Abaixe sua cabeça. Você está muito insolente, Saulo. Você está muito perseguidor, muito blasfemo. Abaixe sua cabeça. Mas a graça de Deus veio até a ele em abundância. Perdoou os seus pecados anteriormente cometidos contra Cristo. Agora ele está livre do pesadelo dos seus pecados. Agora sua consciência é boa. Agora ele tem um coração puro e tem também uma fé não fingida. Agora ele sabe que Deus é Salvador. Agora ele sabe que Jesus é a única esperança.
Agora ele sabe que Deus é Pai. Agora ele sabe que Jesus Cristo é seu Senhor. Agora ele sabe que ele foi alcançado pela graça, pela misericórdia e pela paz divinas. Ele sabe disso agora, seu coração agora está em paz. Ele diz: como veio a graça transbordante de Deus, de que forma essa graça transbordante de Deus se manifestou na minha vida? Ele diz: com a fé e também o amor. Paulo diz, irmãos, aqui claramente que a graça de Deus na sua vida produziu 2 frutos: fé e amor. Fé porque sua ignorância foi completamente tirada, e ele pôde entender que a salvação não é pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Ele mesmo disse em Efésios: pela graça sois salvos, por intermédio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Fé é o descansar da alma em Cristo Jesus. Fé é a certeza de que sem Cristo e sem a sua graça e misericórdia é impossível alguém ser salvo. Paulo pensava que tinha fé, mas não tinha. Paulo pensava que tinha amor a Deus, mas ele tinha era ódio. Agora ele foi visitado com a salvação, o fruto da salvação, que é amor. Antes ele respirava ódio contra a igreja. Agora ele está disposto a morrer pela causa de Cristo. Agora ele está disposto a enfrentar os falsos mestres que estavam maculando a igreja de Cristo, que ele mesmo também ajudou a macular. Agora ele está disposto a não somente sofrer pelo Evangelho, mas morrer também por Cristo. Como que a graça de Deus inundou o coração deste homem? Arrancou, meus irmãos, o seu ego para fora. Abateu Paulo. Colocou ele no seu devido lugar. Este é o Evangelho. Exalta a Deus e humilha o homem. Este é o Evangelho. Nós ainda seremos exaltados. Agora, meus irmãos, nós passamos por grande humilhação. E ele aprendeu isso, que a graça de Deus o alcançou e produziu nele fé e amor. A graça limpou também o seu coração. A graça do Senhor fez isso na sua vida. Trouxe calma ao seu coração. Agora não fica mais numa roda gigante na salvação. Outra hora está lá em cima, outra hora está embaixo. Ou numa gangorra. Não, meus irmãos, a graça do Senhor foca em Jesus Cristo. A nossa salvação está somente em Jesus Cristo. E qual é a fonte desta graça que Paulo fala aqui? Que há em Cristo Jesus. Aqui está a fonte da misericórdia, meus irmãos. Aqui está a fonte da graça transbordante, da fé e também do amor cristãos. Em Jesus Cristo. Fora de Cristo ninguém pode ter estas virtudes divinas. Cristo é a fonte e não a lei. Na verdade, a lei apontava para Cristo. A lei nunca disse que ela podia salvar o pecador. O sacrifício de animais realizados debaixo da tutela da lei demonstravam isso. A lei dizia que todos deveriam oferecer sacrifícios até que se completasse o tempo determinado que o Redentor nascesse de mulher. Então a misericórdia, graça, amor, vem de uma só fonte, a saber, Jesus Cristo. Você sabe, se você está numa igreja genuinamente cristã, quando você é ensinado a inoperância da lei, quando você é ensinado que seus esforços não valem nada para te salvar. Os seus esforços podem ser prova de que você é salvo, mas não para te salvar. E não estamos aqui, meus irmãos, ligados ao caminho da preguiça, da indolência e da letargia espiritual. O salvo não tem isso com ele. O salvo é avivado. O salvo olha Cristo. Ele quer trabalhar para Cristo. Ele quer se envolver no reino de Deus. Eu gostaria, meus irmãos, de olhar com vocês aqui algumas aplicações que esses versículos 13 e 14 nos levam, meus irmãos, para a nossa vida.
vemos nestes versos o caráter de Deus manifestado na vida de Paulo. Deus veio em amor, Deus veio em graça, transbordante para perdoar Paulo e fazer dele um bandeirante do Evangelho. Paulo não tinha ideia de que perseguir a igreja era a mesma coisa que perseguir a Cristo. Meus irmãos, se Deus perdoou Paulo e o colocou na prateleira de cima entre os apóstolos, indica que não há limites no amor e perdão de Deus. Ele pode perdoar todo tipo de pecador. Podemos cantar como o poeta cantou: maravilhosa graça, que infinito amor. Podemos cantar juntamente com este poeta. Outro ponto que podemos ver nestes versos é que às vezes agimos de conformidade com o nosso coração, com a nossa vontade, com a nossa tradição religiosa, como agiu Paulo. Às vezes pensamos que estamos agindo certo, mas na verdade podemos estar cometendo grave pecado contra Deus. Podemos pensar que estamos agradando a Deus, que estamos fazendo um trabalho para o Senhor, mas na verdade estamos expondo os nossos pecados de incredulidade e ignorância. Muitas pessoas estão prontas para defenderem a sua denominação, mas não têm o mesmo ímpeto para defender o Evangelho da graça de Deus. Isto é pecado, é grave pecado diante do Senhor. Acima da denominação a qual nós somos membros está Jesus Cristo. Não tem nada dessa, eu sou pentecostal e eu sou reformado. Nós somos crentes, lavados, remidos no sangue de Jesus. É isso que conta, meus irmãos. E para trabalharmos certos e sem fingimento, sem fanatismo religioso, é preciso, meus irmãos, sermos orientados pelas Escrituras Sagradas. Se não estivermos debaixo da luz da Escritura Sagrada, corremos o risco de cometer os mesmos pecados que Paulo cometeu antes de ser iluminado pela presença de Deus. Mas depois que a luz do Evangelho penetrou no coração de Paulo, ele agora estava disposto a morrer em prol da verdade. Antes ele perseguia e consentia na morte dos crentes, agora ele está disposto a morrer pela verdade do Evangelho. É isto que faz a obra de Cristo no coração do pecador, meus irmãos. Quando você pensar em fazer qualquer coisa, tomar qualquer decisão, mesmo que seus olhos pareçam certo, conforme sua tradição e costume, verifique primeiro se sua decisão tem amparo no Evangelho. Verifique primeiro se sua decisão tem amparo na lei moral de Deus. Antes de tudo, passe sua decisão pelo crivo da Escritura Sagrada, pela verdade do Evangelho. Porque há caminho, diz Provérbios, que ao homem parece direito, mas no final é caminho de morte. O ministério genuinamente cristão ensina a igreja. Os presbíteros, pastores, precisam ensinar a igreja que a lei, ela deve sim, ela tem validade sim hoje na nossa vida, mas é ao lado de Jesus, sozinho não. Sozinho nós não conseguimos, meus irmãos, cumprir a lei. Mas a partir do momento que Jesus Cristo nos salva, Ele agora nos dá força para cumprir a lei. E se tropeçarmos no mandamento, e diz a Escritura, que se tropeçarmos num só mandamento, Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz que se tropeçarmos num só mandamento, quebramos toda a lei. Jesus Cristo está lá à direita de Deus, intercedendo por nós. Levanta, meu filho, olhe para frente. Eu morri na cruz para salvar você. Eu derramei o meu sangue para salvar você. Vamos para frente. O céu é logo ali. Vamos comigo. Maravilhosa graça, meus irmãos, de Cristo Jesus.